Peço desculpas por não ter uma história incrível para compartilhar, mas essa é definitivamente uma história verdadeira. Minha mãe costumava trabalhar como governanta em um hotel em Washington, D.C., nos anos 90. Ela era uma refugiada do Vietnã e precisava do emprego para se sustentar. Apesar de não falar muito inglês na época, ela sabia o suficiente para se comunicar no trabalho, e os funcionários e hóspedes do hotel a adoravam por sua gentileza. Sempre que hóspedes de alto nível, como os Backstreet Boys, vinham e ficavam no hotel, o gerente sempre designava minha mãe para limpar seus quartos. Em um dia específico, um hóspede chegou e todos nós os chamávamos de Sr. M. Ele havia reservado a suíte mais cara, e como de costume, o gerente pediu a minha mãe que cuidasse especialmente daquele quarto. Ao chegar lá, minha mãe notou que havia um sinal de não perturbe na porta. Então ela informou ao gerente que voltaria mais tarde. O que era estranho é que ninguém nunca tinha permissão para entrar no quarto do Sr. M. Ele permaneceu lá por mais de um mês e nunca permitia que nenhum funcionário entrasse para limpar. No entanto, ele pagava uma quantia generosa e sempre cumprimentava calorosamente os membros da equipe e as governantas. Então, ninguém realmente questionava. Um dia, as pessoas não viram mais o Sr. M e presumiram que ele havia feito o check-out. A recepcionista, porém, não tinha registro disso. Como já fazia muito tempo desde que o quarto havia sido limpo pela última vez, o gerente pediu para que minha mãe verificasse o quarto e fizesse a limpeza necessária. Quando ela destrancou a porta e entrou no quarto, um odor perturbador a atingiu. Ela não conseguia identificar a origem, mas continuou a inspecionar o quarto. O quarto estava terrivelmente bagunçado, como se alguém tivesse feito uma festa, apesar de não ter nenhum registro de outra pessoa indo para o quarto de Sr. M. Minha mãe ficou chocada com o cheiro e decidiu seguir seu rastro. Enquanto seguia o odor, percebeu que ele vinha do armário. Ao abrir o armário, encontrou apenas uma pequena caixa de papelão no chão. O cheiro parecia emanar claramente dela. Instintivamente, minha mãe abriu a caixa para ver o que havia dentro e se deparou com uma cena horrível. Era a cabeça em decomposição de uma mulher jovem. Minha mãe imediatamente gritou e saiu correndo do quarto. Ela desmaiou no elevador e, quando acordou, haviam policiais por toda a parte. O hotel parecia uma cena de CSI. O gerente informou a ela que o Sr. M não era o nome verdadeiro do homem e que ele havia usado um cartão de crédito falso para fazer o check-in. A cabeça da mulher acabou sendo identificada como sendo a cabeça de uma garota de programa. Tenho certeza que você pode encontrar mais informações sobre isso na internet. Não é preciso dizer que minha mãe desistiu do emprego naquele mesmo dia, pois foi uma experiência traumática que a assombrou por muito tempo. Eu estava hospedado em um hotel por uma noite, sentado na cama, lendo um livro, quando percebi algo no canto do meu olho. Virei-me para ver o que era e vi um homem me encarando pela janela. Seus olhos estavam esbugalhados e fixos em mim. Senti um arrepio percorrer minha espinha e entrei em pânico, me trancando no banheiro. Depois de reunir coragem, decidi verificar se o homem ainda estava lá. Para minha surpresa, ele havia desaparecido. Ninguém mais havia relatado ter visto um homem olhando para eles pela janela. No entanto, o que tornou a situação ainda mais perturbadora foi o fato do meu quarto estar no 18º andar. Não havia varanda, e não havia maneira dele ter chegado até lá, muito menos forma dele ter escapado depois. A imagem do seu rosto pressionado contra o vidro ainda ecoa em minha mente. Não consigo deixar de imaginar quem ou o que ele era. Foi um episódio inexplicável e arrepiante, deixando-me com perguntas sem respostas e um sentimento de desconforto durante toda a noite. Isso aconteceu hoje à noite. Não comigo, mas com minha esposa. Estou escrevendo isso do estacionamento de um McDonald's a 3 quarteirões da delegacia de polícia, onde minha esposa está prestando depoimento. Ela trabalha na recepção do hotel. É um hotel movimentado, frequentado principalmente por pessoas de negócios. Ela geralmente trabalha até às 11 ou meia-noite, e, sendo do tipo protetor, costumo estar lá com ela, embora não por motivos totalmente altruístas, mas para usar o Wi-Fi, tomar café e assistir TV a cabo de graça. Há 3 semanas, estou lá assistindo a um episódio de Justified e conheço um sujeito.
Ele me falou o nome dele, mas instantaneamente eu esqueci. Ele está hospedado lá por um longo período. Eu instantaneamente soube que não gostava dele. Primeiro, ele interrompeu meu programa. E segundo, eu posso dizer que ele é um pouco estranho. Ele está com um gesso na mão e ele diz que é porque socou a parede. Ele delira falando sobre uma profecia de 2012 e coisas de cristianismo fundamentalista. Ele diz que está sóbrio há 36 meses, mas toma muitos comprimidos. Basicamente, ele tem problemas. Ele tem todos os problemas. De qualquer forma, ele ainda está hospedado no hotel, e hoje à noite ele ligou para minha esposa. Ele pediu para ela chamar a polícia. Minha esposa perguntou se há alguém ferido, e ele disse que alguém estará em cerca de 90 segundos. Minha esposa chamou a polícia na hora. Eu não estava lá essa noite. Tudo o que eu sei é o que ela me contou enquanto esperava para ser entrevistada pela polícia. Ele desce e vai para a área de refeições, com uma arma na mão. O gerente assistente vai até lá e depois minha esposa vai também. Ela encontra o gerente assistente deitado no carpete com um homem em pé sobre ele ainda segurando a arma. Ele vê minha esposa e então aponta para ela. Mas então ele ouve algo que o distrai, o que permite que minha esposa fuja e se esconda atrás de uma parede. A polícia chegou, muitos deles. Ela ouviu o homem gritando e depois um tiro. Ela não sabe quem puxou o gatilho. A história que aconteceu com minha tia se encaixa perfeitamente bem aqui. Ela havia acabado de chegar em uma pequena cidade da Rússia. Embora não fosse fluente no idioma, sabia o suficiente para se comunicar. Ela estava lá por conta de um negócio e concordou em se encontrar com o contato local, um cara chamado Sergei, nome fictício. Assim que ela chegou à cidade, encontrou-se com o tal Sergei conforme combinado. Ele era um homem carismático e amigável. Ele disse: "Arranjei um quarto de hotel para você, então você não precisa se preocupar com acomodação ou qualquer coisa assim. No aeroporto vai ter alguém te esperando com seu nome escrito em uma placa." E esse alguém era um amigo do Sergei, ligado ao dono do hotel onde ela estaria hospedada. Um serviço de 5 estrelas, minha tia pensou. O homem que a foi buscar no aeroporto era um homem alto, barbudo e com uma aparência cansada, como se ele tivesse passado uma vida inteira de bebedeira e festa. Ele disse a ela que Sergei a encontraria no hotel em algumas horas, e ela concordou. Ela tentou puxar assunto com o homem alto em russo, fazendo várias perguntas, mas ele apenas respondia com risadinhas ou sorrisos. Ela não sabia se ele não era muito falante ou se simplesmente não entendia o que ela estava dizendo. De qualquer forma, ela era melhor para compreender o russo do que para falar. De carro, eles seguiram em direção ao hotel. Quando chegaram ao local, perceberam que não era um hotel propriamente dito, mas sim uma casa comum, mais parecida com uma pousada. Bom, talvez ela tenha entendido errado. Eles entraram pela porta da frente e o homem com aparência de urso mostrou o caminho para o quarto dela. Ela abriu a porta revelando uma escada de madeira que descia para o porão. Minha tia começou a ficar preocupada. Ela perguntou: "Tem certeza de que é este o quarto certo?" Mal consegui entender o que o homem estava dizendo. Ela entrou para ligar o interruptor, mas assim que seu corpo estava completamente dentro do porão, a porta se fechou atrás dela. Ela ouviu o som da fechadura sendo trancada, e nesse momento seu coração afundou. Ela imediatamente começou a gritar, exigindo que o homem abrisse a porta, mas não obteve resposta alguma. Naquele momento ela percebeu o quão impotente estava. Havia uma pequena janela no porão com grossas barras de metal sobre elas. A única coisa lá embaixo era um colchão sujo num canto. Era como uma masmorra, e todas as histórias e lendas urbanas sobre pessoas sendo mantidas contra a vontade passaram por sua cabeça. Naquela época, não havia celulares, então ela estava completamente sozinha, à mercê do homem que a capturou. Passaram-se 15 minutos aterrorizantes, que pareciam ser 15 horas naquelas circunstâncias. De repente ela ouviu vozes vindo do corredor de cima. O homem com quem ela tinha entrado estava discutindo com outra pessoa. Ela mal conseguia traduzir o que estavam dizendo, mas ficou claro que a pessoa que entrou não estava feliz com o homem que a trancou lá. Os dois começaram a gritar e discutir. Foi quando minha tia reconheceu uma voz familiar, que a encheu de alegria, alívio e horror ao mesmo tempo. Era Sergei. Ele disse: "Eu te disse para não fazer desse jeito. Essa é a garota da próxima semana." Finalmente a porta se abriu e lá estava Sergei. Ele explicou que houve uma confusão e depois disso a levou para um bom hotel. Assim que ele saiu pela porta do hotel,
minha tia pegou o próximo avião de volta para casa. Sergei obviamente não queria que nada de ruim acontecesse com ela, mas ao mesmo tempo parecia que ele estava envolvido com algum tipo de hotel falso. Até hoje minha tia não sabe ao certo o que era aquilo. Seria um hotel falso, usado para atrair garotas para algum tipo de tráfico de seres humanos? Ou talvez tenha sido apenas um grande mal-entendido. Espero que pelo bem da menina da próxima semana, sinceramente tenha sido só o último caso.